Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Mirchavka Júnior e entre as várias atividades profissionais que eu exerço, uma das que eu mais me orgulho é a de professor. E eu estou aqui para falar com vocês sobre um projeto educacional. O fato é o seguinte, nós vivemos num mundo surpreendente e incrível, onde muitas coisas interessantes estão acontecendo. Vou citar algumas delas. Primeiro, a revolução tecnológica e toda a discussão que ela traz, por exemplo, sobre a inteligência artificial e se as máquinas vão realmente substituir os seres humanos. Segundo é a tal da identidade líquida, ou seja, esse movimento de reflexão que as pessoas têm feito hoje em dia para redefinir quem elas realmente são e todo o espectro de identidades que surge a partir dele. Terceiro é a economia do compartilhamento. E isso é muito fácil perceber quando os jovens hoje preferem, ao invés da posse, a experiência. Veja, por exemplo, em relação a carros, imóveis e bens mais caros versus viagens, o jovem preferindo a experiência do turismo. A quarta é o nacionalismo. Nas eleições mais recentes, muitos líderes de países importantes, os eleitos, estão promovendo um movimento de volta ao patriotismo. E a última é a preservação ambiental e ela, é claro, é muito importante. Todas essas permeadas por uma incrível velocidade de mudanças. O fato é o seguinte, nesse mundo, tanto para as pessoas, profissionais e para as empresas, existem muitas regras de sobrevivência e a principal delas é inove ou desapareça. Se você não for capaz de reformular como profissional ou como empresa o seu hall de competências e os serviços e produtos que você oferece, a chance de você desaparecer é muito grande. Essa é a notícia séria. A boa notícia é a seguinte: para você gerar inovação, a base é uma competência chamada criatividade. E ela nasce com todo mundo. Se ela nasce com todo mundo, é porque eu posso desenvolvê-la. E isso é a boa nova. Ou seja, eu sou capaz de desenvolver uma competência que vai me dar condições de gerar inovação. Uma das melhores formas de você desenvolver a criatividade é acompanhar e assistir exemplos. Então eu sugiro, vamos olhar alguns exemplos de criatividade em ação. Esse exemplo que eu acabei de mostrar para vocês e que eu retirei da fanpage As Coisas Mais Criativas do Mundo é o da favela Arco-Íris, um bairro na Indonésia. E ele tem elementos sensacionais de criatividade. Por quê? Esse bairro, um distrito, onde mora uma comunidade carente, tinha um grande problema, que era a geração de renda. E aí, nesse caso específico, foram usados dois elementos da criatividade para resolver o desafio. O primeiro é a demanda, a necessidade, o problema. E o segundo é um olhar diferente. A comunidade fez uma intervenção arquitetônica e artística, financiada com verba do governo, algo próximo a $22 mil, para transformar a atmosfera feia em algo atraente, interessante e bonito, concomitantemente gerando muito interesse dos turistas, que passaram a visitar o local e geraram mais negócios para a comunidade. Vejam como a criatividade pode ser uma ferramenta fundamental e essencial para você resolver desafios e gerar mais bem-estar para um grupo de pessoas. Vamos ver mais um exemplo na sequência, um pouco diferente desse. Esse segundo exemplo que eu escolhi para vocês, que eu também retirei da fanpage As Coisas Mais Criativas do Mundo, já é um pouco diferente. Ele é um pouco mais sofisticado. É o exemplo do Smart Shoe. E nesse caso, quais são os elementos de criatividade que foram utilizados para você atender a esse público específico que gosta de design, de arte e de dança? Os elementos são os seguintes. Número 1, é ficar atento às tendências de comportamento, atento às coisas nas quais as pessoas estão prestando atenção e talvez queiram colocar algum recurso, inclusive dinheiro. O segundo é você ficar sempre atento à disponibilidade tecnológica, ou seja, que aparato tecnológico você tem para conceber novos produtos e serviços.
E o terceiro é você encontrar um mercado potencial, um nicho, ou seja, hoje em dia há condições de você inventar um tênis que brilhe enquanto a pessoa dança, associado a um aplicativo, a um software e a um computador, e existe um mercado de pessoas que acham isso muito interessante. Portanto, esse é um exemplo fenomenal de criatividade, como eu falei, um pouco diferente. Para ouvir uma opinião um pouquinho diferente da minha, eu sugiro que nós escutemos um especialista. Portanto, na sequência, vamos ouvir uma opinião de um professor como eu. Ricardo Zanotta, professor da PUC São Paulo, do curso de Administração da área de Marketing e Inovação e coordenador executivo da Rede Brasileira de Criatividade. Eu estou aqui para falar com vocês sobre criatividade e inovação. E eu tenho estudado muito esse assunto nos últimos tempos. As fontes mais importantes de consulta são a Unesco, a OCDE, o Fórum Econômico Mundial e a Organização Internacional do Trabalho, com uma estatística alarmante. 750 milhões de jovens no mundo cursam o ensino superior ou estão cursando esse ensino e não conseguem emprego, por falta das competências socioemocionais. No resumo dessas entidades, a gente pode dizer que as 4 principais delas são o pensamento crítico, que é a capacidade de analisar informações, tirar conclusões e aplicar a casos práticos, para, antes de tomar uma decisão, saber o que está acontecendo. A partir disso, buscar formas colaborativas, usar a colaboração para expandir a inteligência, para trazer novas soluções e aumento de repertório para que essas soluções sejam bem aplicadas. A capacidade de comunicar isso de forma efetiva para que as coisas aconteçam e de estabelecer processos de comunicação com os outros colaboradores. E, por fim, diante desses 3, aumentar a sua capacidade criativa. Nós, como o professor Vitor afirmou no primeiro bloco, acreditamos que todos são criativos. O que o mundo está precisando é proporcionar condições de que as pessoas possam ativar a sua criatividade e colocá-la em prática. Isso, com certeza, produzirá resultados significativos no desenvolvimento econômico de um país como o Brasil e outros países do mundo. Nós acabamos de ouvir o professor Ricardo Zanotta reforçando muitas das coisas que eu acabei de falar para vocês. Ou seja, inovação é essencial, é muito importante nos dias de hoje e a base para chegar nela é a criatividade. Eu pretendo, nos próximos episódios, trazer para vocês mais exemplos e mais conceitos que vocês possam assistir para assimilar e aprender como vocês mesmos são capazes de desenvolver a sua criatividade para gerar inovação, assim aumentando a sua competitividade como profissionais e a das suas empresas no mercado, e gerando, quem sabe, uma chance de sustentabilidade no longo prazo. Isso é muito importante. Conto com vocês, espero ver vocês lá. É isso aí.